Aí, o pessoal entrando. Voltamos, doutora. O pessoal entrando. Val, minha amiga, que bom. Já vamos continuando ou vamos dar uns segundinhos aí para as pessoas Ah, retornarem? vamos dar uns segundinhos, doutora, que a visita está entrando. Tá certo. Val, quer fazer alguma pergunta, meu anjo? Minha amiga do peito? Tá, vou dar, doutora Glaucia, vou dar uns minutinhos. Não é, pode ser minutinhos, não, tem que ser segundinhos, né, gente? Isso. Pausou o vídeo. Tá me escutando, doutora? Todos estão me Eu escutando? estou. Tô escutando perfeito. Tá bom. Oi, Priscila. Um beijo. Aê, Mari. Mari estava falando aqui que adorou o meu corte. Tá lindo, Ficou né? ótimo. Você tá crescendo. Agora, com essa pandemia, eu tive que aprender a me virar, tá, gente? Tô secando o cabelo, etc e tal. Muitas coisas que eu estou aprendendo a fazer. Professora Mussi, de volta. Teve uma pergunta que eu quero ver se eu consigo já ir falando sobre ela. Queria que ele Ai, entrasse deixa eu para... só mandar um abraço aqui para os meus pais que também entraram. Que maravilha! Como, Um doutora? abraço para os pais da doutora Isabela. É porque eu estava olhando umas perguntas, só que passa muito rápido, né? Então, tem É hora que não dá verdade. tempo. Obrigada, Val. Tem hora que não dá tempo da gente ler todas as perguntas, mas a gente vai tentar responder todas à medida do possível. E eu falo demais também, né? É mal de professor, né, professora Mussi? Professora Cláudia Mussi. Então, a gente vai falando, quando a gente está falando, a gente já respondeu o que o outro queria saber. É interessante essas coisas. Vamos lá. A pergunta do Marcelo, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui para poder responder, ler a pergunta e falar para vocês. Doutora Cirlei, um questionamento. É sabido, para não dizer fato notório, que o Estado se mostra como o maior promotor de conflitos, figurando como parte na imensa maioria dos feitos. Assim, considerando que o Estado é a grande fonte de litigiosidade, não seria pífia a contribuição dos acordos em lides que têm como partes apenas particulares para aliviar a sobrecarga do sistema de justiça? Bem, na verdade, essas questões já existe tanto a possibilidade de mediação como conciliação também com o poder público. Então, não está se priorizando somente os particulares, somente os particulares a fazerem acordos. Esse é o meu entendimento. É lógico que, com certeza, o Estado é o maior litigante. Se nós pegarmos aí os índices de ações protocolizadas, com certeza o Estado é o maior litigante. E a gente está caminhando para que se façam realmente esses acordos também com os estados. Inclusive, não só acordos, tá, gente? Tem a arbitragem também. Inclusive, tem um projeto no estado de Goiás que daqui a pouco vai ter arbitragem com o poder estatal. Para vocês verem o quanto os métodos de adequados. Eu sempre gosto do adequado. Por que adequado? Porque a gente vai escolher qual é o método que vai se adequar para resolver determinado conflito. Isso é muito interessante. A gente precisa saber, tá? Então, a arbitragem está aí.
e ela vai ser usada. Aproveitando que eu toquei de novo na arbitragem, me pediram para falar sobre E queria arbitragem, falar né? arbitragem e conciliação, uma diferença que fizeram uma pergunta do Tá, então vamos lá. Como eu falei no início, olha, todos os métodos exigem um terceiro, imparcial, que vai poder ali ajudar a gerir aquele conflito, com diferenças. Mediação, vocês já aprenderam. Espero que sim, né? Por favor, não me decepcionem. A mediação, o terceiro, ele é facilitador de diálogo. Ele ajuda as partes a construir o acordo que eles querem para cumprirem. Essa é a mediação. E ela se dá de preferência naquelas relações continuadas. Por isso que é muito utilizado. E essa é aquela pergunta que a gente encerrou, que você fez antes de encerrar, né? A utilização da mediação em quais as áreas seria. Então, por isso que a mediação é muito utilizada no direito das famílias, no direito empresarial, né? Principalmente em questões de empresas familiares, é muito utilizado a questão da mediação de conflito. Essa é uma das áreas. Então, veja bem, e a conciliação não. A conciliação, o terceiro, ele é imparcial, mas ele busca o quê? É entender realmente o direito que a parte tem e ele sempre dá um jeito de fazer com que a parte introduzir o que ele acha que é melhor para as partes. Essa é a conciliação. E a arbitragem? A arbitragem também é um método de solução de conflito, porém ela não é autocompositiva, ela é heterocompositiva, porque o terceiro imparcial que vai decidir é o árbitro. Eu faço arbitragem. Tem hora que eu estou como árbitra em alguma demanda aí. Então, o que acontece? É um juiz. Árbitro não é juiz, tá? Mas ele funciona como se ele fosse juiz naquele momento que ele está gerindo aquele procedimento de arbitragem. Isso por força da lei. O artigo 18 da lei 9.307 fala que o árbitro, enquanto estiver conduzindo aquele procedimento de arbitragem, ele é juiz de fato e de direito. E como que ele trabalha? Com as provas que as partes levam para ele poder decidir se está certo, se está errado. Geralmente, em Goiás, o que ocorre? É mais conhecida como as cortes de conciliação e arbitragem, que hoje, por uma questão que teve um desdobrar não muito feliz, está mudando o nome para as câmaras, que não desmerece de forma alguma os trabalhos que as cortes fizeram ao longo do seu tempo aí. E tanto é que a nossa arbitragem ela é muito respeitada e muito conhecida, porque nós conseguimos fazer arbitragem em menores valores, tá? Geralmente o pessoal pensa que a arbitragem é só naquele valor amplo, naqueles contratos gigantescos de valores, em contratos internacionais, contratos com multinacionais, e não é verdade. A gente consegue fazer uma arbitragem com um problema de locação. A gente consegue fazer uma arbitragem com problema de condomínio. A gente consegue fazer arbitragem com uma questão de franchise, né? Então, divisão de fazenda, né? Uma demarcatória. Que apesar que eu acho que uma divisão de fazenda, dependendo do assunto, a gente poderia utilizar mais a mediação de conflito, tá? Vamos ver aí, né? Mas vamos lá. Então, a arbitragem é isso aí. Utiliza o terceiro. Só que o terceiro decide. E ele decidindo, ele dá uma sentença. E essa sentença é um título executivo judicial. Aonde as partes que têm aquela sentença, a parte que foi vencedora, vai fazer valer o direito dela, que o árbitro deu na sentença. Se a outra parte, que foi a que perdeu ali e não conseguiu, e não pagar, não quitar dentro do prazo, ela vai para onde? Vai para o judiciário, com o título executivo judicial e pede a execução. Tranquilo, é bom de mexer. Só que
Olha o quanto é interessante a gente compreender outros métodos. Como eu sei e entendo sobre mediação e faço mediação, me ajudou muito nas minhas arbitragens. Eu consegui resolver muitas pendências de arbitragem quando eu sou nomeada ou sorteada para fazer alguma arbitragem, eu consigo fazer acordo. Não que eu faça mediação lá, ó, veja bem, não que eu faça mediação, mas eu utilizo a facilitação do diálogo, eu utilizo as técnicas da mediação, da negociação, para poder fazer o acordo com as partes. E às vezes tem advogado que não concorda, tem advogado que fica acha meio ruim, alguns colegas meus. E eu fico chateada, porque, gente, o que é que a gente quer? A gente quer pacificação, a gente quer entregar o resultado positivo para o nosso cliente. Não é isso? Sim, claro. Teve uma outra pergunta aí sobre os sejusques e a arbitragem. Vamos ver se eu consegui pegar realmente o que você quer saber. Eu nem sei, eu não consigo lembrar quem foi que fez essa pergunta, mas vamos lá. Sejusque é os centros de solução de conflito para resolver as demandas através da conciliação e da mediação, que foi que a resolução do CNJ falou que todos os tribunais deveriam que providenciar, capacitar mediadores e conciliadores, até porque o novo CPC fala que todo procedimento, todo processo, antes de ir para a instrução, tem que se tentar a mediação ou a conciliação, aquela via mais adequada para aquele momento. Então, esse é o Sejusque. A Alessandra Muniz, minha colega, amiga, advogada do Tocantins, que eu tenho sempre o prazer de estar lá palestrando a convite dela, lá pelo IBDFAN e na OAB do Tocantins, nas faculdades lá, que ela sempre me leva. Um beijo, minha amiga. Obrigada. Então, tem sempre isso, né? Essas questões. Mas aí, esse é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Sejusque. E a arbitragem? A arbitragem ela é feita nas câmaras privadas. Tem câmaras de mediação e arbitragem, tem câmaras de conciliação e arbitragem, tem câmaras só de arbitragem. Apesar que, geralmente, os contratos... Analice, beijo, minha amiga, não posso deixar de te cumprimentar, Analice Vinhal, psicóloga, inclusive foi minha amiga de pós-graduação em mediação, aprendo muito com ela, porque a mediação é a paixão da vida dela também, e ela sempre me ensina muito, eu aprendo muito com ela, e a gente faz sempre umas dobradinhas também, a gente faz muita palestra juntas. Então, o que acontece? Quando eu falo dessas câmaras, que às vezes tem câmara só de arbitragem, é interessante não as ter só a arbitragem por o seguinte, porque na maioria dos contratos tem as cláusulas escalonadas ou as cláusulas med-arb, que a gente fala. Cláusula escalonada seria aquela que utiliza muita conciliação. Primeiro tem uma audiência de conciliação e depois uma audiência de arbitragem. Não deu conciliação, vai para arbitragem. Exemplo, a segunda CCA de Goiânia trabalha, o seu regimento interno é assim. Primeiro uma audiência de conciliação e não deu conciliação, vai para a arbitragem. A 8ª CCA também é assim. A 10ª CCA também é assim. A 6ª também é assim, funciona desta forma. Tem outras. A 8ª começou também a trabalhar com a mediação. Pode-se tentar uma mediação, não deu a mediação, passa para a arbitragem. Então, tem essa particularidade. Por isso que às vezes não é bom trabalhar com uma câmara que seja 100% só arbitragem, porque vai ter procedimentos que às vezes vai ser resolvido, tem que ser resolvido de acordo com o contrato, através da mediação antes da arbitragem, né? Tobias, meu amigo, um beijo. André Juliano também, eu acho que ele não voltou, mas ele estava presente da outra vez.
Um beijo. Era isso que eu acho que eu consegui entender sobre essa questão do Sejus, que arbitragem, a pessoa que fez a pergunta poderia dar um joinha aí se entendeu, se contribuiu o que a gente E, tentou passar. doutora, outra questão que foi feita foi em relação a como são feitas as capacitações dos mediadores e onde pode encontrar esses cursos. Então vamos lá. Tem diferenças, né? Por exemplo, capacitação para mediador, eu tenho que saber se eu quero ser mediador judicial ou eu quero me capacitar para fazer, para ser um advogado mediador e para fazer as minhas mediações extrajudiciais. Se for capacitação para mediador judicial, eu tenho que ficar atenta aos cursos oferecidos no PEMEC, né, que hoje que é a Infam, ou então pelo CNJ, apesar que já veio uma resolução que, se não me falha a memória, essa resolução é da semana atrasada, aonde ficou estipulado que agora é obrigação dos tribunais de justiça de cada estado, junto com os seus NUPEMECs e ENFANs, tomar de conta das capacitações. Então não vem mais a ordem do Sejus, que cada tribunal, junto com os seus fóruns, é que vão gerir isso aí. Então tem essa resolução também. Então o que acontece? Aí tem que fazer. Só que já tem instituições privadas que conseguiram passar num processo de, como que eu vou falar? Elas fizeram uma parceria, não é uma parceria, o nome não é parceria, mas elas foram lá, preencheram um documento junto ao Tribunal de Justiça e conseguiram a autorização para fazer esses cursos. Então, ela tem habilitação, elas passaram a ser habilitadas para fazer essas capacitações para mediadores judiciais. Hoje, em Goiás, Goiânia, quem tem essa possibilidade é a primeira Câmara de Mediação e a Mediale. A Mediale é uma Câmara que é habilitada para fornecer esses cursos de capacitação em mediação. Mediação extrajudicial, ou para se tornar um advogado mediador. Eu dou cursos também de mediação. Então, por exemplo, esses tempos atrás eu dei um curso na ESA sobre advogando na mediação. Isso era próprio para o advogado, né? Agora, quando tem possibilidades que a pessoa quer realmente fazer um curso de mediação para entender como funciona a mediação, as técnicas e tudo, eu e a Carolina Marques, que estava aí na outra live, eu acho que ela ainda não entrou, a gente tem um curso também formatado, inclusive eu fiz um convite para a Isabela, para quando a gente reativar esse curso aí que a gente já está querendo fazer, inclusive talvez até online, começar a fazer esse curso, para ela vir integrar a nossa equipe. A gente tem esses cursos. Eu agradeço muito o convite, doutora. Com certeza, é sempre bom poder contar com pessoas qualificadas, competentes e eficientes. Então, tem essas possibilidades. E essas qualificações vocês podem procurar, tem N lugares. E olha o interessante que também as pessoas têm que entender. E ninguém fez essa pergunta e eu até estou estranhando, mas como que eu vou saber que aquele mediador, ele é capacitado e ele atende realmente às necessidades do meu cliente? Pelo currículo desse mediador, ou então você verifica, primeiro, se ele está cadastrado no cadastro de mediador judicial, já é um bom sinal que ele é um bom mediador, porque pelo menos ele fez a capacitação. E olha que a capacitação do Tribunal de Justiça é aí 40 horas de curso teórico e mais 60 horas de estágio.
tá? Que a gente tem que fazer. E, Até te interromper rapidinho, porque até foi uma pergunta a respeito disso daí, se esse curso as pessoas poderiam usar para prática de concurso, algumas coisas. E nesse ponto é até importante ressalvar que conta para, por exemplo, para a magistratura, que eu tenho conhecimento, concurso de cartório e outros assim, que 1 ano, só que aí você teria que fazer esse curso, ser um mediador pelo um Sejusc, alguma coisa de forma judicial. voluntária, judicial, e ele sim constaria como prática jurídica. Isso, é isso mesmo. O que que acontece? Para valer como prática, tem que ser mediador judicial. Você está me trazendo uma informação que é 1 ano, mas na época que eu fiz, nós tínhamos que... Olha, na época que eu fiz, eu tive que fazer 2 anos, 2 anos de mediação judicial totalmente voluntária para o TJ, tá? Por quê? E muita gente que fez na época comigo, fizeram com essa intenção de contar como tempo para poder, no concurso da magistratura, principalmente. Porque tem outros concursos que não vai servir. Esse concurso realmente, ele aceita só para aqueles concursandos das áreas específicas que trabalham com mediação. Por exemplo, a magistratura, parece que o Ministério Público também e os cartorários também. Tá? Outras eu ainda não tenho conhecimento, mas a gente depois pode estudar a respeito. Sim. Mais alguma coisa? Doutora, teve aqui então, deixa eu só concluir o que eu estava tentando concluindo, lembrar aqui. Então, vamos lá. Além da capacitação judicial que o mediador tem, e você vai saber que ele é uma pessoa que, teoricamente, né, tem habilidades da mediação, é um indício que ele tem essa habilidade, mas se ele é uma pessoa, por exemplo, que tem cadastros no CNJ, se ele é uma pessoa que tem cadastros na CBMAI, no CONIMA. O que é o CONIMA? O CONIMA é um conselho de mediação que regula os profissionais. Ele não é um conselho de classe, tá? Mas é um conselho que regula os operadores da mediação e da arbitragem. Então, se a gente tem um bom nome ali no CONIMA, é sinal que eu sou um bom mediador. Então, essa dica aí fica para os advogados que queiram contratar um mediador de conflito. Aí a Carol voltou e realmente é isso. É com ela que a gente sempre está fazendo os cursos extrajudiciais. Por que os extrajudiciais? Porque eu ainda não sou habilitada pelo CNJ para fazer cursos judiciais. Tabajara Póvoa, meu amigo, que bom tê-lo aqui com a gente, um prazer. Doutora, e nessa questão que foi, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode nos mandar que nós vamos respondendo, mas eu gostaria que a senhora desse uma esclarecida como que você vê a mediação agora nesse período que estamos vivendo e após esse período. Como que vai ser esse impacto de uma forma, acredito que positiva, a mediação dentro disso daí, principalmente pelo afastamento social, como poderia se criar meios de interligar isso com a advocacia e a gente ter mais uma ferramenta à disposição do cliente. Bem, ninguém sabe como que será o nosso cenário. Na verdade, eu tinha uma crítica muito grande com a mediação online. Eu não era uma defensora da mediação online, porque eu achava que não era possível se fazer mediação online, porque é onde você está mexendo com sentimento. Mediação envolve muito sentimento.
né? Mas com essa história, e aí já se vinha fazendo mediações, algumas pessoas já faziam mediação online e tudo. Mas eu posso te dizer que agora eu me rendi a essa história que não tem outra alternativa senão a mediação online. Esses dias eu tive que atender um cliente, um casal, e fazer uma mediação online. Por quê? Porque desde que essa mediação online ela respeite a confidencialidade, e aí a gente tem que ter a oportunidade de fazer toda aquela sessão de abertura que a gente faz, mostrar para as partes a questão da confidencialidade, de a gente poder passar para a outra parte só se uma deixar que a gente passe, a gente ter o cuidado de fechar aquela sala, né? Mesmo que seja virtual, mas fechar aquela sala para que aquela parte não escute o que a outra está fazendo, ouvindo, ou então a gente marque em horários separados, faça atendimentos separados. Tem possibilidade de fazer? Tem. E qual que é essa questão pós-pandemia? A gente não sabe como que vai ser. O problema está aí. Vocês já pararam para pensar que quando acabar essa pandemia, o judiciário vai estar abarrotado? Ele já está. Eu demonstrei para vocês que é mais de 120 milhões de processo até o final do ano passado no judiciário brasileiro. Imagina o que vai acontecer com o judiciário depois, pós-pandemia. Quantos processos vão estar lá? Seria justo a gente levar o nosso cliente para litigar no judiciário, sendo que eu posso resolver via amigável? Veja bem, se eu tenho a possibilidade de resolver, e olha que aí a gente tem que parar e pensar o seguinte, tanto de conflito que vem, os conflitos vão triplicar. Conflitos escolares, plano de saúde, pensão alimentícia, alienação parental, violência doméstica, que está acontecendo muito agora com essa questão da pandemia, N casos. Construtoras, entrega de imóvel, porque eu não estou dando conta mais de honrar meus compromissos, né? Então, seria justo eu levar o meu cliente para o judiciário, se o judiciário já não estava dando conta de resolver? Não. Não seria. Não, porque então, agora a demanda vai ser bem maior, né, doutora? Então, se a gente conseguir, justamente, né, principalmente nessas relações de consumo, que aumentou bastante as demandas, as reclamações, se começar a trazer isso para a mediação, vai ser bem melhor, tanto para o cliente como para a empresa, que evita perder um cliente ali, a continuação daquele vínculo, né? E trabalhando isso. Isso. Aí a gente faz algumas indagações, né? É sensato o advogado deixar tudo para o judiciário resolver? Você já respondeu que não. Não é sensato. Não tem como. Uma coisa eu sei, e eu já falei isso, os conflitos eles vão triplicar, não tem como resolver. E se eu tenho condições de resolver de uma forma mais humanizada, esse é o interessante para o meu cliente, isso é que eu tenho que vender para o meu cliente. E eu não preciso ficar presa ao judiciário para resolver isso. Eu posso fazer isso. Chamar o meu cliente e falar, olha, tem uma ferramenta, tem uma metodologia, tem uma nova forma de solução de conflito. Eu não resolvo, mas eu descobri, tem uma mediadora ali, vou fazer já meu merchan, né? A doutora Cirlei, ela trabalha muito bem com mediação de conflito. Vamos lá, vamos resolver isso. Vamos chamar as partes, vamos conversar, vamos fazer uma mesa redonda, vamos resolver isso. Por quê? Porque tem essas ferramentas adequadas para isso. E é isso que a gente precisa nesse momento. São essas ferramentas, não tem como. E agindo assim, o advogado ele vai estar amenizando. Olha a importância, olha a lide sociológica.
trabalhando aí, Dani, e Isa, você vai entender muito bem porque você fez o curso da mediação judicial. Olha a lide sociológica aí sendo trabalhada até de outra forma. Por quê? Porque o advogado mediador, ele vai conseguir amenizar o reflexo decorrente desse momento para o cliente dele. Vocês viram uma decisão logo meados aí da pandemia, que e olha, eu não estou fazendo crítica à decisão judicial, tá? E nem ao advogado que foi lá e requereu a medida judicial. Mas eu estou colocando aqui a forma que seria mais harmoniosa, mais eficaz de ser resolvida. Uma decisão judicial onde o juiz, a parte entrou com um pedido de redução de aluguel. E o juiz deu uma liminar, reduzindo o aluguel. O aluguel, vamos supor, era R$1.000, o juiz deu uma redução de R$500. O juiz atendeu única e exclusivamente o interesse de uma das partes e transferiu um problema para a outra parte. Ele não pensou, e tá certo, ele não teria como pensar. Isso é função do mediador. O mediador é que vai trabalhar essa questão, essas ferramentas. Transferiu para o proprietário do imóvel. E não levou em consideração que o proprietário do imóvel precisa daquele aluguel para pagar o plano de saúde dele, para complementar o pagamento dos remédios dele, para complementar a alimentação dele. Então você entende que o advogado, sim, quando ele está bem preparado, ele tem condições de amenizar esses reflexos, de levar isso realmente adiante. Por quê? Porque a gente tem que aprender que nós vamos ter que saber trabalhar com esse novo normal. Isso é novo. E é o normal que está aí. Não é mais diferente. É o novo normal. É o que a gente tem. E nós vamos ter que construir, vamos ter que trabalhar com isso aí. Não tem condições mais. E nós profissionais, mais uma vez eu falo, nós profissionais da advocacia, nós profissionais do direito, estudantes jurídicos que nós temos, precisamos entender e lançar mão dessas formas de solução de conflito. E agindo assim, a gente passa por um viés de flexibilização, de harmonização, de humanização do direito e de uma pacificação social. Zé Carlos, nosso amigo aí, prazer tê-lo aqui com a gente, obrigada pela presença. Então, eu acho que assim, já andando já para o fim, né? Para a gente encerrar, eu vou deixar para vocês algumas reflexões, que eu acho que faz muito mais sentido do que tudo que eu falei. É só deixar algumas reflexões para vocês. O advogado moderno que não estiver atento à utilização da mediação ou de qualquer outro método adequado de solução de conflito, ele está fadado ao insucesso. Isso é uma realidade. Então, nós temos que nos capacitar, nós temos que entender que essa metodologia está aí. Isso não é reserva de mercado, isso não é redução de honorários advocatícios. Ao contrário, vocês viram em tudo que eu pude dizer que não é assim que funciona. Nós temos condições de fazer. Eu não preciso ser mediador. Eu posso continuar com os meus clientes da advocacia, mas eu posso contratar um mediador para atender os meus clientes, para informar os meus clientes como é que isso funciona, como que se dá essas questões. E outra reflexão que eu deixo para vocês. O processo judicial, ele não é forma de resolver conflito. Mas a mediação, ela é. A mediação resolve esse conflito. É para isso que existe a mediação. E eu nem disse nesse decorrer todinho que o objetivo da mediação, e aí tem mediadores e vão entender o que eu estou falando, o objetivo final da mediação, ao contrário da conciliação, que é fazer o acordo, o objetivo da mediação não é o acordo.
O objetivo da mediação realmente é identificar o conflito e solucionar o conflito. Talvez eu não consiga fazer o acordo ali naquele momento, mas eu vou dar um espaço para que as partes vão poder entender o que é que ocasionou aquele conflito e mais tarde ele vai procurar a solução daquele conflito. Aí ele vai fazer um acordo, porque ele vai saber que é realmente o mais interessante. Por isso, nós devemos olhar para a mediação, nós não podemos olhar para a mediação como válvula do judiciário. Por isso é que eu bato na tecla que a mediação extrajudicial, que a mediação privada, que a mediação nos moldes, vai ser, assim, tem possibilidades maravilhosas de se conduzir. E deixarmos para o judiciário realmente as coisas diário. Uma demarcatória, por exemplo, é inerente ao judiciário, gente. Então, um caso de violência doméstica. E olha, vou falar mais aí para as pessoas que são da área criminal. A violência doméstica, por exemplo, já tem... eu sou estudiosa desses métodos, né? Então, tem uma coisa que eu estudo há muitos anos e estou fazendo agora uma pós nessa área, que é justiça restaurativa, que é trabalhar também os conflitos dentro da esfera criminal, para não se levar para o judiciário. Olha o tanto que as coisas estão andando. Então, nós precisamos olhar para os conflitos de uma forma mais especializada, de uma forma mais humanizada. A mediação de conflito, ela é a maior oportunidade do advogado agir fora do judiciário. Não tem outra. Então, e vou te falar, é a melhor ferramenta de pacificação social. Doutora, eu, pelo movimento, pela Advocacia Goiás, quero agradecer a presença da senhora aqui, dizer que foi muito gratificante fazer essa live com a senhora. Agradecer a todos que assistiram nós pelas perguntas, pelas palavras de carinho. Foi muito bom, muito gratificante. E informar também que em breve nós já vamos fazer uma live sobre violência doméstica também. Então, estamos todos convidados para participar. Obrigada, doutora. Eu agradeço imensamente, agradeço o movimento, agradeço as minhas amigas, os meus amigos que estiveram presentes, os meus alunos, o pessoal do Tocantins, do Rio de Janeiro, que eu pude perceber aí, pessoal de Senador Canedo, Anápolis, Rio Verde. Muito obrigada pela presença e com imenso prazer que eu recebi esse convite e eu espero ter entregue o resultado que vocês esperavam. Um beijo a todas, gratidão, muita gratidão por ter participado com você, Isa. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Obrigada, um beijo. Tchau.